Milionário perde tudo após apostar em posto de gasolina falso. Bruno Almeida, um jovem de 32 anos, sempre viveu à sombra de uma dinastia poderosa em São Paulo. Seus irmãos eram os queridinhos da família, tocando negócios prósperos e conquistando reconhecimento, enquanto ele se sentia como um pesadelo ambulante. O peso da expectativa e o olhar desaprovador dos parentes o sufocavam a cada amanhecer. A vida parecia uma roleta, e ele sempre perdia. Depois de tantas tentativas mal-sucedidas de empreender, sua esperança se esvaiu como fumaça. Foi aí que Rafael, um amigo problemático, reapareceu com uma proposta inusitada. Vamos comprar um posto de gasolina abandonado, Bruno. Apenas 20 mil reais, disse, com um brilho nos olhos que parecia genuíno. A oferta era tentadora, e o desespero fez Bruno ignorar os sinais de alerta que gritavam em sua mente. Ele estava atolado em dívidas, e essa poderia ser a chance de redenção. Ignorando seu instinto, fez a compra, apenas para descobrir, dias depois, que Rafael desaparecera levando seu dinheiro. O chão se desfizera sob seus pés. Enquanto reformava o posto, algo bizarro aconteceu. Ele encontrou uma adega secreta, repleta de vinhos raros dos anos 1920, relíquias que pareciam surgidas de um filme antigo. Um especialista renomado confirmou a autenticidade do que havia descoberto. Aquela era a virada que Bruno precisava. Os leilões desses vinhos iniciaram um fluxo de dinheiro que ele nunca imaginara. O posto foi transformado na estrela do interior, um centro de entretenimento cercado de glamour, com restaurante, hotel boutique e até cassino, atraindo a elite paulista. Mas nem tudo são flores. O sucesso fez sua família, que o tratava como um lixo até então, tentar retomar o controle do negócio. Bruno lutava internamente, a necessidade de aprovação deles e a vontade de ser seu próprio app. Legacy e poder pareciam ao seu alcance, até que a aparente prosperidade se virou contra ele. Um dia, algo ameaçador surgiu. Durante uma investigação sobre Rafael, Bruno descobriu um lado obscuro do amigo que o abalou. Rafael não era apenas um amigo perdido. Ele estava envolvido com um crime maior, algo que poderia não só desmantelar tudo que Bruno construíra, mas também colocar sua segurança em risco. O que mais ele não sabia? Qual seria o próximo passo de Rafael? E agora, com os riscos atingindo níveis alarmantes, Bruno mergulhou mais fundo na busca pela verdade. O que ele fará ao descobrir que seu antigo amigo estava mais implicado do que jamais imaginou? Essa pergunta paira no ar, enquanto um novo dilema começa a emergir, fazendo o coração de Bruno disparar de incertezas e adrenalina. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferir. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Capítulo 1. Ecos da noite. Luana sempre foi uma sonhadora. Desde pequena, passava horas na varanda da casa dos avós, observando o céu. As estrelas a fascinavam. Pareciam contar histórias que só ela conseguia ouvir. Mas com o tempo, esse amor pelo desconhecido se mesclou a um medo profundo. O medo de nunca sair da pequena cidade de Porto Verde. Os meses passaram, e as promessas de mudança pareciam evaporar, como a névoa que se levanta do lago nas manhãs de outono. Com seus 27 anos, Luana trabalhava como atendente em uma pequena livraria da cidade. O aroma de livros novos e o toque suave das páginas a confortavam, mas aquela rotina a deixava inquieta. Enquanto dissolvia o desejo de explorar o mundo em xícaras de café e histórias de aventura,
havia sempre aquela vozinha insistente em sua cabeça. E se for tarde demais? Era um medo silencioso que a acompanhava como uma sombra. Naquele dia, o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e rosa. Luana estava organizando os novos lançamentos na vitrine, quando um homem entrou na loja. Ele era diferente, com um olhar intenso e cabelos desgrenhados, como se tivesse acabado de sair de uma tempestade. Ele não apenas olhava para os livros, ele os sentia. "Você tem algo que conte histórias sobre outros mundos?" ele perguntou. A voz suave, mas carregada de uma urgência que a intrigou. Luana hesitou, mas antes que pudesse responder, ele continuou. "Tem que ter algo, algo que me faça esquecer, algo que não me deixe tão preso ao que deixou marcas. ... Uma onda de empatia a envolveu. Ela sentiu que ele carregava seus próprios medos. Pegou um livro de fantasia que havia lido na adolescência, um que a fizera sonhar com viagens e descobertas. "Esse pode te ajudar", sussurrou, entregando-lhe a obra. O homem olhou para ela com um sorriso agradecido, mas logo sua expressão se fechou. "Cuidado com o que deseja. Às vezes a realidade é mais sombria do que se imagina." E então, ele saiu da livraria, levando não apenas o livro, mas um pedaço da aura mágica que habitava aquele momento. Luana ficou ali, congelada, com a sensação de que algo tinha mudado. O céu agora estava escuro, e uma estranha inquietação tomou conta dela. O que ele quis dizer com aquela advertência? "Cuidado com o que deseja." Essas palavras ecoavam em sua mente. A brisa fria começou a soprar, trazendo consigo um cheiro distante de folhas secas e segredos. O desejo de explorar a vida fora de Porto Verde voltou à tona com muita mais força. Ela precisava de respostas. Precisava entender o que aqueles olhos tristes escondiam. Mas mais importante, precisava descobrir se, de fato, conseguiria lutar contra os próprios medos. E assim, com o coração acelerado, Luana fechou a livraria naquela noite, decidida a buscar o que a vida tinha reservado para ela. Uma jornada aguardava, e as estrelas, aquelas que tanto amava, pareciam brilhar com um novo significado. Enquanto caminhava pela cidade silenciosa, notou um brilho peculiar vindo do lago. O que poderia ser? Um mistério que prometia desvendar mais do que ela poderia imaginar. Enquanto caminhava pela cidade silenciosa, notou um brilho peculiar vindo do lago. O que poderia ser? A mente de Luana estava repleta de perguntas, mas um impulso a levou até a beira da água. A luz dançava na superfície, hipnotizando-a. Ela se aproximou, seu coração acelerando com cada passo. O ar tinha um cheiro fresco, mas havia algo mais. Um lamento, quase inaudível, como um eco distante. "Luana", alguém sussurrou. Ela parou, gelada. O rosto do homem da livraria veio à sua mente. O que ele queria dizer com "cuidado com o que deseja"? Mas antes que pudesse pensar mais, algo emergiu do lago. Era uma pequena caixa envolta em algas e água suja. Curiosa e atenta, Luana se abaixou e a pegou. A caixa estava fria ao toque, mas seu coração parecia que ia explodir de curiosidade. Quando a abriu, um pedaço de papel amarelado caiu, desdobrando-se lentamente como um segredo guardado há muito tempo. A letra era elegante, mas preenchida com um desespero palpável. "Se você encontrou isso, pode ser tarde demais. Eles estão vindo." O frio percorreu sua espinha. Ela olhou em volta, como se esperasse ver alguém a observando. O mistério aumentava, e o medo agora se misturava com a adrenalina. Conseguir lutar contra os próprios medos, aquilo que tanto desejava, agora parecia uma realidade bem mais sombria.
Ruídos de passos atrás a fizeram girar rapidamente. Um grupo de pessoas estava se aproximando, suas vozes altas e risadas ecoando na noite. Mas Luana não se sentia aliviada. As expressões deles eram de curiosidade, mas algo em seus olhares era ameaçador. O modo como olhavam para o lago e para ela. "Olhem, a garota da livraria!" Uma delas gritou, e as risadas cessaram. "O que você está fazendo aqui sozinha, Luana?" Havia desprezo e risos nervosos. "Só admirando o que a cidade tem de melhor", respondeu, tentando esconder o tremor na voz. Mas um dos caras avançou, com um sorriso irônico nos lábios. "Admirando? Ou investigando?" O álcool em seu hálito era palpável. Ele se inclinou mais perto. "Você encontrou alguma coisa interessante?" De repente, o brilho da caixa atraiu a atenção deles. Mordeu os lábios ao ver o interesse cintilando em seus olhos. O que tinha em mãos? Um segredo? Algo que poderia mudar tudo? "Não é da sua conta", respondeu, tentando desviar-se deles. Mas o rapaz insinuou. "Cuidado, pode ser perigoso. O inútil." Enquanto isso, seus amigos se aproximaram, formando um círculo ao redor dela. O medo apertou seu peito como uma serpente. Do nada, um grito cortou o ar. Uma moça do grupo havia tropeçado, caindo perto do lago. A figura desmoronou e todos se viraram. Luana, ainda segurando a caixa, viu quando a jovem se levantou. Mas algo estava errado. Os olhos dela não mostravam pânico, mas sim um olhar vazio. Um olhar que fazia Luana sentir um nó na garganta. "Ela não está bem", alguém gritou, e a tensão aumentou. O pânico começou a se espalhar, mas o jovem que havia falado com Luana manteve-se ali, observando-a com um brilho descontrolado. Uma sensação estranha a tomou. O que aquilo significava era algo além do que ela podia compreender. O ambiente carregava uma energia tensa, que pulsava como um coração acelerado. As palavras da moça deixaram um eco em sua mente. "Estão vindo." O que exatamente estava chegando? O medo e a curiosidade lutavam dentro dela. Luana tinha a caixa, e isso poderia tarde demais para todos à sua volta. Ela precisava saber o que estava acontecendo. Era hora de descobrir o que escondia o lago e como isso estava ligado ao seu próprio destino. Assim, com um olhar fixo no grupo, o coração batendo como um tambor, Luana se deu conta. Essa noite mudara tudo. Esta era a noite em que ela enfrentaria seus medos. Mas o que seria o preço? E a tensão aumentava no ar. Luana encarava o grupo, o coração batendo forte no peito. Aquela caixa, aquele papel, tudo parecia tão pesado. O grupo de jovens a cercava, e as risadas agora tinham um tom ameaçador. "O que você está escondendo, Luana?" O rapaz que a provocava se aproximou ainda mais, seu olhar agora carregado de curiosidade e uma pitada de hostilidade. "Eu não estou escondendo nada", ela tentou dizer, mas a voz saiu mais fraca do que gostaria. O pânico começava a tomar conta dela. O brilho da caixa chamava a atenção de todos, e ela tinha certeza de que eles podiam sentir sua apreensão. Uma das garotas, com cabelos castanhos claros, estava mais próxima e olhava para o lago como se sua superfície estivesse prometendo algo muito perigoso. "Então, o que tem dentro? Me deixe ver", a garota exigiu, com um tom de desafio. Luana hesitou, pensando rápido. O que poderia acontecer se eles realmente vissem o que havia na caixa? O papel poderia assustá-los, ou ainda pior, despertá-los para algo que deveria permanecer escondido. Mas antes que pudesse responder, um grito ecoou vindo da beira do lago. Todos se contorceram, seus olhos se voltando para a jovem que havia tropeçado. Ela estava agachada, as mãos segurando a cabeça, e logo sua risada nervosa se transformou em choro. "Tem algo na água!" gritou, seus olhos arregalados com terror. O grupo, agora mais alarmado, virou a atenção para o lago, como se ali estivesse a verdade que todos buscavam. Luana sentiu um aperto no estômago. Algo estava errado.
O tom de voz da garota não era brincadeira. E enquanto todos se distraíam, Luana curvou-se para a caixa, seu instinto lhe dizendo que algo mais estava por vir. A palavra eles, no papel, ecoou em sua mente, trazendo uma sensação de urgência que a forçou a agir. Quando se virou para o grupo, viu que as expressões haviam mudado. A curiosidade se tornara medo. Os olhares que antes eram de desprezo, agora estavam repletos de apreensão. E ali, à beira do lago, a jovem que chorava foi puxada para a água, por algo. Algo que ninguém parecia ver. "Não!" Luana gritou, mas o som dela se perdeu no grito dos outros. A jovem estava se debatendo, sua cabeça desaparecendo sob a superfície turva, e as pessoas ao redor começaram a entrar em pânico. O rapaz que a provocara começou a puxar as outras garotas, tentando afastá-las do que estava acontecendo. "Saia daí, Luana, isso não é bom." Mas ela não conseguia desviar o olhar. O lago estava em agitação, bolhas se formando onde a jovem havia desaparecido, e de repente, uma forma escura começou a se mover debaixo da água, uma sombra que parecia pulsar. O grupo começou a recuar, e Luana se sentiu paralisada. Então, com um movimento rápido, a caixa escorregou de suas mãos, caindo com um barulho surdo na terra e se abrindo. O papel amarelado voou, desenrolando como se quisesse se libertar, e as palavras "eles estão vindo" foram levadas pelo vento. "Rápido! Precisamos sair daqui!" gritou o rapaz, puxando Luana pelo braço. Mas, em vez de correr, algo dentro dela a fez parar. Essa era a chance de entender tudo. O que era aquele ser? O que exatamente eles representavam? E, como se o lago respondesse, a água se agitou mais uma vez, revelando uma silhueta que fez os cabelos de Luana arrepiarem. A sombra emergiu, revelando um rosto que ela reconhecia. O homem da livraria. O olhar dele estava confuso, como se ele mesmo estivesse preso entre o que era e o que poderia ser. "Se você não for rápido, será tarde demais." Suas palavras ecoaram, e nesse instante, o lago e o grupo se tornaram um só, uma massa de pânico e terror. Luana sentia que a verdade estava mais perto de ser revelada do que nunca, e ao mesmo tempo, seu coração disparava com a consciência de que tudo o que ela pensava saber estava prestes a mudar radicalmente. No entanto, naquele momento crítico, uma explosão de luz veio do lago, fazendo todos recuarem ainda mais. Luana fechou os olhos, seu coração pulando de esperança e medo. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Quando abriu os olhos novamente, a silhueta havia desaparecido, mas o grupo ainda estava ali, paralisado, e as perguntas que gritavam dentro dela a impulsionaram para a frente. "Agora é o meu momento", pensou. E enquanto as estrelas começavam a brilhar novamente no céu escuro, Luana sabia que aquela silhueta misteriosa tinha desaparecido, mas a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer parecia flutuar no ar. O grupo de jovens agora estava em um estado de pânico, todos murmurando, com os olhos fixos na água agitada. "Luana, vamos sair daqui!" gritou um dos rapazes, puxando-a pelo braço. Mas ela estava paralisada, presa em um transe entre a realidade e um mistério que a chamava. Por trás dela, as vozes se confundiam em um eco de nervosismo e incredulidade, mas ela não conseguia desviar o olhar da superfície turva. Um súbito jato de água explodiu do lago, como se algo estivesse emergindo de suas profundezas. O grupo saltou para trás, gritando em uníssono. Mas Luana não se moveu. Com o coração na boca, ela observou. "É agora!" Alguém gritou, mas ninguém se atrevia a se aproximar. O clima estava tenso, a atmosfera carregada de suspense. Quando o jato de água finalmente se acalmou, uma figura apareceu.
Não era mais uma sombra, era um rosto familiar. Era o homem da livraria. Mas algo estava errado. Luana! Ele gritou, sua voz abafada pela distância. Havia um desespero em seu tom que a fez estremecer. O olhar dele estava vazio, como se algo dentro dele tivesse sido apagado. Você precisa entender. Ele estendeu a mão, mas a água iluminada refletia mais do que obstruía. Se você não agir agora, eles irão alcançá-la. Você não pode cometer o mesmo erro. Que erro? Luana gaguejou, o temor subindo por seu corpo. Ela olhou para o grupo e todos estavam ali, congelados, cada um lidando com o próprio pavor. A jovem que havia caído estava se reerguendo, mas seu olhar era perdido e vazio. A adrenalina fazia o sangue de Luana correr mais rápido. Você conhece o que está acontecendo? Perguntou, tentando ignorar o medo que apertava seu peito. A figura do homem hesitou, como se lutasse contra uma corrente invisível. Sim, mas não posso ficar. Eles estão vindo. Antes que pudesse terminar, o lago começou a borbulhar de novo. Desta vez, não era só água. Formas escuras começaram a se elevar, desdobrando-se como se tivessem vida própria. Os jovens atrás de Luana recuavam, e ela sentiu uma onda de consciência coletiva de desespero. O que está acontecendo? Perguntou, o pânico tomando conta dela. Quando menos esperava, as sombras começaram a se materializar, revelando criaturas que pareciam saídas de pesadelos, figuras com olhos brilhantes e corpos envoltos em escuridão. Eles não podem nos pegar! Gritou a garota que havia tropeçado antes, sua voz trêmula entrada em um grito. E então Luana viu. Algo mais se agitou no lago, envolvendo as figuras. Eram sombras, mas também eram memórias, ecos do passado que pareciam querer se libertar. O homem da livraria estava lutando contra elas, seu corpo contorcendo-se à medida que tentava lutar contra a corrente que o puxava. Luana, você precisa fazer a escolha certa. Ela agora compreendia. Tudo estava interligado. As palavras do homem, o grupo, a caixa e as sombras eram peças de um quebra-cabeça que se montava em sua mente. E ali, em um momento de clareza, Luana percebeu o que precisava fazer. Eu não tenho medo de vocês, gritou, sua voz ecoando na escuridão. Eu não vou deixar vocês pegarem ninguém aqui. Com um impulso, ela ergueu a caixa, repleta de segredos e mistérios, e a segurou contra o corpo. O que quer que estivesse ali dentro precisava ser mostrado, e enquanto os olhos do grupo se reviravam em terror, a conexão entre o lago e as criaturas se intensificou. As sombras começaram a se contorcer, e a luz na água brilhou como se a própria noite estivesse desabando. Você não pode! Gritou o homem da livraria. Mas era tarde demais. O empurrar dos elementos estava além do controle de Luana. Em um último lampejo, as criaturas deram um passo à frente. E Luana soube que tudo mudaria naqueles segundos. Então, tudo desabou. Uma explosão de luz envolveu a câmera e Luana. O lago se agitou violentamente e o grupo gritou em choque. As criaturas desapareceram em um redemoinho de sombras e Luana sentiu um puxão em seu coração, como se algo dela tivesse sido arrancado. E quando a luz se dissipou, Luana estava sozinha. Os jovens haviam desaparecido, assim como o homem da livraria. A caixa estava em suas mãos, mas agora ela pesava como o mundo. Não, onde eles estão? Sua voz era um sussurro, e uma nova onda de medo se apossou dela. O que havia acontecido? Estaria ela sonhando ou, de fato, havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada? E ali, à beira do lago enfurecido, Luana se viu presa em um emaranhado de mistérios, sem saber se conseguiria voltar atrás
ou se agora era sua hora de brilhar. Luana encarava o lago, seu coração pulsando no peito com uma mistura de medo e curiosidade. Aquela silhueta misteriosa tinha desaparecido, mas a sensação de que algo monumental estava prestes a acontecer parecia flutuar no ar. O grupo de jovens agora estava em um estado de pânico, todos murmurando, com os olhos fixos na água agitada. "Luana, vamos sair daqui!" gritou um dos rapazes, puxando-a pelo braço. Mas ela estava paralisada, presa em um transe entre a realidade e o mistério que a chamava. Por trás dela, as vozes se confundiam em um eco de nervosismo, mas ela não conseguia desviar o olhar da superfície turva. Um súbito jato de água explodiu do lago, como se algo estivesse emergindo de suas profundezas. O grupo saltou para trás, gritando em uníssono, mas Luana não se moveu. Com o coração na boca, ela observou. "É agora!" alguém gritou, mas ninguém se atrevia a se aproximar. O clima estava tenso, a atmosfera carregada de suspense. Quando o jato de água finalmente se acalmou, uma figura apareceu. Não era mais uma sombra. Era um rosto familiar. Era o homem da livraria. Mas algo estava errado. "Luana!" ele gritou, sua voz abafada pela distância. Havia um desespero em seu tom que a fez estremecer. O olhar dele estava vazio, como se algo dentro dele tivesse sido apagado. "Você precisa entender." Ele estendeu a mão. Mas a água iluminada refletia mais do que obstruía. "Se você não agir agora, eles irão alcançá-la. Você não pode cometer o mesmo erro." "Que erro?" Luana gaguejou, o temor subindo por seu corpo. Ela olhou para o grupo e todos estavam ali, congelados, cada um lidando com o próprio pavor. A jovem que havia caído estava se reerguendo, mas seu olhar era perdido e vazio. A adrenalina fazia o sangue de Luana correr mais rápido. "Você conhece o que está acontecendo?" perguntou, tentando ignorar o medo que apertava seu peito. A figura do homem hesitou, como se lutasse contra uma corrente invisível. "Sim, mas não posso ficar. Eles estão vindo." Antes que pudesse terminar, o lago começou a borbulhar de novo. Desta vez, não era só água. Formas escuras começaram a se elevar, desdobrando-se como se tivessem vida própria. Os jovens atrás de Luana recuavam, e ela sentiu uma onda de consciência coletiva de desespero. "O que está acontecendo?" perguntou, o pânico tomando conta dela. Quando menos esperava, as sombras começaram a se materializar, revelando criaturas que pareciam saídas de pesadelos, figuras com olhos brilhantes e corpos envoltos em escuridão. Eles não podem nos pegar!" gritou a garota que havia tropeçado antes, sua voz trêmula entrando em um grito. E então Luana viu. Algo mais se agitou no lago, envolvendo as figuras. Eram sombras, mas também eram memórias, ecos do passado que pareciam querer se libertar. O homem da livraria estava lutando contra elas, seu corpo contorcendo-se à medida que tentava lutar contra a corrente que o puxava. "Luana, você precisa fazer a escolha certa." Ela agora compreendia. Tudo estava interligado. As palavras do homem, o grupo, a caixa e as sombras eram peças de um quebra-cabeça que se montava em sua mente. E ali, em um momento de clareza, Luana percebeu o que precisava fazer. "Eu não tenho medo de vocês!" gritou, sua voz ecoando na escuridão. "Eu não vou deixar vocês pegarem ninguém aqui." Com um impulso, ela ergueu a caixa, repleta de segredos e mistérios, contra o corpo. O que quer que estivesse ali dentro precisava ser mostrado. E, enquanto os olhos do grupo se reviravam em terror, a conexão entre o lago e as criaturas se intensificou.
As sombras começaram a se contorcer e a luz na água brilhou, como se a própria noite estivesse desabando. "Você não pode!" gritou o homem da livraria. Mas era tarde demais. O empurrar dos elementos estava além do controle de Luana. Em um último lampejo, as criaturas deram um passo à frente, e Luana soube que tudo mudaria naqueles segundos. Então, tudo desabou. Uma explosão de luz envolveu a câmera e Luana. O lago se agitou violentamente, e o grupo gritou em choque. As criaturas desapareceram em um redemoinho de sombras, e Luana sentiu um puxão em seu coração, como se algo dela tivesse sido arrancado. E quando a luz se dissipou, Luana estava sozinha. Os jovens haviam desaparecido, assim como o homem da livraria. A caixa estava em suas mãos, mas agora ela pesava como o mundo. "Não! Onde eles estão?" Sua voz era um sussurro, e uma nova onda de medo se apossou dela. O que havia acontecido? Estaria ela sonhando? Ou, de fato, havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada? Enquanto ela hesitava, um grito cortante ecoou da margem, e ela virou-se rapidamente. Era a jovem que havia caído, seus olhos agora brilhando com uma intensidade sobrenatural. "Luana, você tem que parar. Você não entende. Somos nós que eles querem." A revelação a atingiu como um soco no estômago. A certeza de que algo estava terrivelmente errado a paralisou. "Como assim? O que você quer dizer?" Luana sussurrou, o horror transparecendo em seu rosto. A garota a encarava intensamente, como se os olhos quisessem atravessar sua alma. Diante da crescente tensão e da verdade que pairava no ar, Luana sentiu o frio e o calor competindo dentro dela. A jovem tinha algo mais a dizer, algo que poderia mudar o curso de tudo. Mas antes que pudesse falar, um barulho ensurdecedor ressoou do lago, fazendo a terra tremer sob seus pés. E no instante seguinte, uma nova sombra despontou da água, diferente de tudo que Luana já tinha visto. Era uma criatura colossal, uma amalgama de todas as sombras que surgiram antes, e suas intenções eram claras. O que Luana não poderia entender era que, de alguma forma, isso a envolvia ainda mais profundamente. O que estava por trás dessa aparição? O que essa nova sombra significava para o futuro dela e de todos? E o que mais ela precisava descobrir antes que fosse tarde demais? A noite estava longe de terminar, e o verdadeiro desafio agora estava apenas começando. Luana encarava o lago, seu coração ulçando no peito com uma mistura de medo e curiosidade. O ambiente ao redor parecia pulsar, e a nova sombra que surgira tinha uma presença imponente. O grupo, antes agitado, agora estava em silêncio, os olhos fixos na criatura que se formava. Era uma mistura de formas, um ser obscurecido que parecia feito de todos os medos que já haviam sido acumulados. "Não. O que é isso?" A voz da jovem que havia caído cortou o ar, tensa, como um fio prestes a arrebentar. "Voltem!" O rapaz que a pegara pelo braço gritou, puxando Luana para trás. Ela contou as batidas de seu coração, sentindo o medo contagiar o grupo. Mas algo dentro dela a impedia de se afastar. "Eu tenho que entender", pensou. E então, a figura à beira do lago tomou forma. Não era apenas uma sombra, mas algo mais real. Uma criatura de traços humanos que se retorcia com uma dor visível, juntando-se às lembranças afligidas que surgiam do fundo. Luana podia sentir a energia negativa emanando dela, como se a própria essência estivesse implorando por liberdade. "Parado! Não a toque!" O homem da livraria gritou, e sua voz ressoou como uma advertência em meio ao caos. Todos voltaram a atenção para ele, seus olhos cheios de desespero.
O que está acontecendo? Luana perguntou, sua voz mais firme do que sentia por dentro. Isso é o que eles querem. Eles estão famintos, ele respondeu, gesticulando para a água. Se não tomarmos cuidado, seremos todos arrastados por essas memórias. Luana olhou novamente para a criatura que se contorcia. Agora uma expressão de reconhecimento atravessando seu rosto. A porta das lembranças parecia abrir em sua mente. Memórias do passado, das vidas que deixamos para trás, sussurrou. Nesse momento um grito atravessou o silêncio. Era a jovem, agora se contorcendo sob as águas, como se estivesse presa entre luz e escuridão. Ajuda! Não posso! Ela estava sendo puxada, enquanto as sombras ao redor dela dançavam como se riem das almas perdidas. O grupo, em um ato de pânico, recuou mais ainda, seus rostos brancos de horror. Não, nós não podemos deixá-la! Luana gritou. E antes que pudesse pensar, lançou-se à frente. O instinto tomou conta, enquanto seu coração batia com uma urgência quase ensurdecedora. Mas, quando ela estava prestes a entrar na água, a sombra a parou. Uma voz ecoou na mente dela, medonha e familiar. Por que você se importa tanto? Você também é uma delas. Lembre-se, Luana. Ela congelou. O que isso significava? Uma onda de mistério a envolveu. A autocompaixão e a dúvida lutavam dentro dela. Quem era Luana? Seria parte da escuridão que agora tentava escapar? Uma memória apagada prestes a ser revelada? Diante disso, tudo começou a desmoronar. As águas do lago começaram a ferver, e uma força invisível se alastrou por todo o grupo, jogando-os para trás em um espetáculo de desespero. Luana caiu na terra, suas mãos cravadas na grama, enquanto as visões do passado a invadiam, lembranças de segredos escuros, de perdas e de uma identidade perdida. Ela tentou se levantar, mas as visões a seguravam. Luana, você precisa nos ajudar! Ecoavam em vozes distantes, como gritos desesperados de um passado que ela não conseguia entender. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto a verdade aparentava se aproximar. E então, em um instante, a sombra solidificou-se, revelando seu verdadeiro rosto, o dela. Um de seus próprios medos, uma versão distorcida que a olhava com desdém e tristeza. Você não pode fugir, você sempre esteve aqui, refletiu a criatura com um sorriso cheio de dor. O grupo a observava, o pânico agora substituído por uma inquietude palpável. É tempo de decidir, sussurrou o homem da livraria, seu olhar entre os jovens e Luana. E nessa divisão, uma escolha se implicava. Ou se deixaria sua antiga vida para trás, ou aceitaria o peso que sempre carregou. Mas antes que Luana pudesse entender onde isso a levaria, o lago implodiu em um estouro de luz e escuridão. Não! Um grito alto, e tudo começou a desmoronar. Ela se sentiu puxada, a escuridão a rodeava, e a última coisa que viu foi o reflexo dela mesma nesse abismo vazio. O que aconteceria? As memórias ainda tinham muito a contar, e agora tudo estava em jogo. Luana encarava o lago, seu coração pulsando de medo e curiosidade. A sombra que emergira tinha uma presença opressora. A figura, um misto de escuridão e desespero, parecia mais viva do que nunca. O grupo estava paralisado, todos com olhares fixos, sem saber se deviam correr ou ficar. Isso não é um bom sinal, gritou um dos rapazes. Precisamos enfrentar isso ou vamos ser engolidos. Mas Luana não se mexeu. Uma força a mantinha à margem do lago, como uma âncora. O homem da livraria, agora mais claro na mente dela, gritou. Isso é a manifestação dos nossos medos. A única maneira de vencer é confrontá-los. Ao ouvir suas palavras, a jovem que havia tropeçado antes começou a se retorcer.
Luana! Ela gritou com uma voz que soava distante, quase como se alguém estivesse ecoando seus gritos. Não podemos deixar as sombras nos dominarem! Lute! Nesse momento, a sombra do lago começou a se agitar novamente. Era quase como se uma onda de energia estivesse saindo dele, puxando Luana para frente. Você precisa fazer a escolha certa. O homem da livraria estava desesperado. Seu olhar se intensificou ao se voltar para ela. E então aconteceu. Um flash de luz explodiu no lago, seguido de um rosnado ensurdecedor que cortou o ar. A criatura colossal, agora mais definida, ergueu-se sobre todos, revelando rostos que pareciam conhecidos, transformados em máscaras de sofrimento. Cada um deles refletia alguém do passado, alguém que Luana conhecia. Não, Luana sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. Ela viu o rosto do seu irmão, que havia partido em um acidente, e em um instante o desespero inundou seu ser. Parei de sentir a dor dele, está tudo fodido. Isso é culpa minha. O estalo da conexão a atingiu. Como era possível que isso estivesse acontecendo ali agora? Luana! Não! O homem de olhos claros implorou, mas o eco da própria dor a envolvia, e ela se sentiu presa. A sombra dançava, como se quisesse engoli-la inteira. Então, em um momento de desespero absoluto, as memórias começaram a ser rearranjadas. De repente, outras pessoas começaram a aparecer. Amigos, conhecidos, até estranhos. A voz dela ficou presa na garganta. Quem eram essas pessoas? O que estavam fazendo ali? E então ouviu uma frase sussurrada entre gritos e risadas nervosas. Eles estão aqui por você. Você trouxe eles. Um frio subiu pela espinha dela. O que isso significava? A tensão aumentou e o grupo começou a discutir agitado. Ela é a causa. Temos que detê-la. As palavras cortantes ecoaram e os olhares se tornaram frios, como se Luana estivesse no centro do inferno dela mesma. Não! Eu não sou isso! Ela gritou, mas a palavra não soou vazia. O peso da culpa se transformou numa avalanche. Vocês não entendem. Isso não vem de mim. Mas as sombras não eram as únicas ao redor. Uma das garotas, que sempre foi competitiva, fez um movimento brusco, como se estivesse prestes a pular no lago. Eu vou descobrir a verdade. Se eles estão aqui por você, então talvez você seja a chave. Não! Luana berrou. Mas era tarde. A jovem se lançou na água e o lago imediatamente agitou-se como se estivesse furioso. Os outros gritaram, mas nenhum movimento a fez parar. O lago começou a borbulhar e Luana sentiu que tudo estava perdido. Então, a jovem desapareceu nas profundezas, mas não sem deixar uma palavra ecoando no ar. A verdade te libertará. Um silêncio pesado se estabeleceu, e quando todos olharam para Luana, ela sabia que a verdade que sua amiga mencionara não era apenas o lago. Era algo mais profundo, algo que ela mesma não havia enfrentado. Quando o homem da livraria começou a se afastar, sussurrando algo que ela não conseguiu entender, a energia do lugar pareceu mudar. Não se esqueça, a redemão não é o que parece, o que é real, Luana. E com essas palavras, a água explodiu em uma luz radiante, revelando um novo portal. Todo o grupo se sobressaltou. O que estava por vir? A jornada de Luana tinha apenas começado. Então por que ela sentia que a verdadeira batalha estava prestes a eclodir? Tudo virou um grande mistério, e uma única pergunta pairava no ar. A verdade a libertaria ou a aprisionaria ainda mais? Luana encarava o lago enquanto o coração batia descontroladamente. A sombra que emergira tinha uma presença opressora, e ela podia sentir o peso do medo pairando no ar. O grupo, em estado de choque, estava paralisado. Todos com os olhos fixos na figura que se formava diante deles. A tensão cresceu como uma tempestade prestes a explodir. Isso não é bom sinal, gritou um dos rapazes.
Precisamos sair daqui! Mas Luana não se mexia. Uma força invisível a mantinha em pé, como se o lago estivesse chamando por ela. O homem da livraria estava a poucos passos, a expressão de desespero crescente. A manifestação dos nossos medos. Precisamos confrontá-los ou seremos consumidos. As palavras reverberaram dentro dela, despertando uma determinação que pulava em seu peito. Ao seu redor, o grupo começava a fervilhar em pânico. Não, Luana! Exclamou a jovem que havia caído. Você não pode se aproximar, é muito perigoso. Mas antes que pudesse responder, a sombra se contorceu, revelando um rosto familiar, mas distorcido. Era uma versão dela mesma, coberta pelas próprias inseguranças. Um frio percorreu sua espinha. Não, isso não pode ser real, gritou Luana, mas a criatura encarava com olhos famintos. O grupo estava em um estado de frenesi, as vozes se confundindo em gritos. Fuja! É uma armadilha! Alguém berrou. E então, em um pânico absoluto, a jovem se lançou contra o lago, determinada a se libertar. A verdade irá me libertar! Ela gritou antes de desaparecer nas águas turbulentas. Luana ficou paralisada, o horror atravessando seu corpo. As ondas do lago começaram a se agitar mais intensamente, e nuvens escuras se reuniram acima. O que está acontecendo? Ela murmurou, sentindo o chão tremer sob seus pés. Uma luz intensa explodiu da superfície, fazendo todos recuarem. A sombra, agora revelando múltiplas formas, começou a interagir com as memórias, e cada rosto era mais doloroso que o anterior. Uma enxurrada de sentimentos despedaçados invadiu Luana, e ela se viu rodeada por pessoas de seu passado, amigos, familiares e até aqueles que havia perdido. Cada um deles usava uma expressão de tristeza e desespero. Vocês estão aqui por minha causa, Luana gritou, seu tom entre a raiva e a angústia. O homem da livraria, agora claramente agitado, olhava para ela com um misto de compaixão e horror. O que você fez, Luana? Sussurrou quase inaudível. Aquela simples pergunta a atravessou como uma adaga. O que ela havia escondido? Em que momento seu passado se tornara cúmplice na criação daquela sombra? Novamente, um jato de água explode, e a criatura colossal a encarou com um olhar que penetrava sua alma. Você não pode escapar! Você é parte de nós! Sibilou, e naquele momento, Luana sentiu que a verdade que a jovem havia falado estava prestes a ser revelada. A sombra se agitou com raiva, e uma nova luz emanou do centro do lago, transformando tudo em um turbilhão de energia. Os rostos ao seu redor começaram a se desfazer na escuridão, enquanto o pânico tomava conta do grupo. Eles estão vindo para você, Luana! O homem da livraria gritou sobre o caos. Você precisa encarar seus medos, ou todos nós seremos arrastados por eles. E então, em um momento de desespero absoluto, Luana decidiu. Ela daria tudo para confrontar a verdade e salvar todos. Com um grito de determinação, ela se lançou para frente, o coração pulsando. Eu sou mais forte do que isso, eu não tenho medo. O impacto dessa decisão ressoou no ar. Uma onda de luz irrompeu do lago, e a sombra se contorceu em angústia. Não pode fazer isso! Gritou o homem. Mas enquanto Luana mergulhava, um pensamento a atingiu como um relâmpago. E se ela não fosse a heroína desse conto? E se de fato a verdade que buscava fosse aterrorizante demais para lidar? Então tudo apagou. Quando a luz se dissipou, Luana estava sozinha em um lugar desconhecido, longe do lago, longe do grupo. A última coisa que ouviu foram gritos distantes. O que havia acontecido? Onde estavam todos? A realidade parecia escorregar por entre seus dedos. Era um novo início? Ou apenas outra forma de sua própria queda? O mistério consumia sua mente enquanto a escuridão a envolvia. E a única coisa que restava era a pergunta: o que a verdade realmente significava?
Luana despertou em um lugar desconhecido. O lago tinha desaparecido e tudo ao seu redor era nebuloso. Uma luz intensa a envolvia e ela sentiu um calor reconfortante. Mas a sensação logo se desfez e o frio profundo a atingiu. Ela se levantou, as mãos trêmulas, tentando compreender o que havia acontecido. O passado se aglomerava em sua mente, mas tudo parecia fragmentado, como um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. As vozes ecoavam, memórias de familiares e amigos perdidos. Você não pode escapar de quem você é, sussurrava uma voz familiar, sua própria consciência gritando dentro dela. A escolha é sua. Corações enviesados e sombras distorcidas a cercavam. Luana olhou em volta e, em um canto, viu os rostos do grupo. Eles estavam ali, mas pareciam distantes, como ecos de um pesadelo. O homem da livraria estava ali também, com um olhar sério. Você precisa confrontar isso, Luana, ele exclamou, gesticulando para a luz que emanava da escuridão. Essas são as suas memórias. E assim, com um impulso, Luana decidiu. Ela se aproximou da luz, sentindo uma conexão ardente. As sombras começaram a se dissipar, quando ela se lembrou das coisas que tinha perdido, dos erros cometidos e da dor que guardava. Uma nova força tomou conta dela. Eu sou mais do que meu passado, gritou, a voz ecoando como um trovão. A luz cresceu e de repente tudo virou na explosão de cores e sentimentos. Ela viu as memórias, risos, lágrimas, momentos de alegria e tristeza. Cada uma delas puxava sua alma, mas agora, em vez de medo, havia compreensão. Eu aceitei, ela declarou, e suas palavras cortaram a escuridão como uma lâmina. Com a aceitação veio a liberdade. As sombras, agora transformadas, flutuaram para longe. Restituindo a paz ao lago, Luana olhou para todos os que ainda estavam ali. A jovem, o homem da livraria e os amigos que havia perdido. Cada um deles parecia mais leve, como se o peso de suas dores tivesse sido aliviado. Luana, a jovem correu até ela, o rosto radiante. Fizemos isso juntos, e os outros a rodearam, seu apoio criando uma onda de solidariedade. Mas no fundo, Luana sabia que a luta nunca terminaria. A vida sempre traria desafios, e aquela experiência a tornaria mais forte para enfrentá-los. O homem da livraria olhou para ela, um sorriso suave em seus lábios. Você fez a escolha certa. Enquanto todos se abraçavam, a luz gradualmente começou a desaparecer. Como um sol poente, Luana sentiu que o destino dela estava apenas começando. Mas uma pergunta ainda pairava em sua mente. O que mais a esperava além dessa transição? E assim, com o coração leve, Luana seguiu em frente, em direção a novos começos, sabendo que a verdade poderia ser desafiadora, mas também libertadora. Enquanto caminhava, as estrelas começaram a brilhar novamente, iluminando seu caminho. Agora era hora de descobrir o que o futuro guardava. E você, o que vai fazer agora? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo que nos ajuda a manter a comunidade viva. Não esqueça de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta conclusão. Este é o momento de demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.